Provérbios capítulo 11, versículos 18 e 19. Vamos ler todos juntos? Leiamos. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. E agora o 17, voltemos lá. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã por causa da tua bondade. E pedimos ao Senhor nesta hora que por causa desta bondade, o Senhor seja propício a nós nesse momento, ensinando com o teu Espírito a cada um de nós no coração. O Senhor dirija esta palavra, dando-nos a iluminação do Espírito do Senhor, mas que de fato seja o teu Espírito que implante-a dentro de cada um de nós, para que não apenas conheçamos estas palavras, mas também que passemos a praticá-las em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esses 3 versículos que nós lemos, e propositalmente nós começamos falando sobre o perverso, e depois então falamos sobre o bondoso, faz esse contraste entre o resultado de uma vida em que se semeia bondade e o resultado de uma vida onde se semeia perversidão, ou quando você tem uma postura perversa, má, no seu cotidiano, nas suas ações. O contraste que o texto traz, ele é exatamente para mostrar que nada nesta vida fica sem resultado ou sem recompensa. Tudo que se faz, você tem um reflexo natural disso. Isto é uma ordem universal que Deus estabeleceu. Não é uma lei específica de Deus trazida na sua revelação especial, mas é uma lei do Senhor estabelecida na criação do universo. Aquilo que se planta, se colhe. Ou o resultado de toda semeadura é uma colheita. Seja ela de algo bom ou seja ela de algo ruim, mas é o que vai acontecer. E então, Salomão faz esse contraste ao analisar a vida de pessoas que procedem com bondade, com generosidade, e a vida de outras pessoas que se conduzem egoisticamente. E aí o autor de Provérbios, ele vai fazer uma conexão entre uma vida egoísta com uma vida de perversidade. Nós normalmente não caracterizamos o egoísmo como uma perversidade, mas a Bíblia classifica. A Bíblia coloca o egoísta na mesma conexão, na mesma junção com o homem perverso, porque o egoísmo é uma forma de perversidade. Existem perversidades morais das mais diferentes formas, das mais diferentes expressões. E o egoísmo é uma expressão de perversidade, não apenas de perversidade, mas também de engano, de ilusão. As pessoas egoístas e as pessoas gananciosas, normalmente elas acham que a sua luta para conquistar e para reter coisas é algo que realmente pode lhes dar segurança. E a Bíblia vai mostrar que é absolutamente ilusório isso. E nenhuma segurança pode prover de coisas materiais. Nenhuma segurança pode vir do próprio homem. O único que realmente fornece segurança para o nosso coração é Deus. E é uma grande ilusão quando eu começo a depositar a minha confiança e a minha segurança em cima de coisas. Aliás, a própria Bíblia diz que o mundo, ele vai mergulhar num engano tão profundo que nos últimos dias, nos dias da vinda do Senhor Jesus, os homens andarão por aí dizendo paz e segurança, alegando que eles conseguiram atingir um patamar de vida onde eles conseguem realmente viver em paz e segurança. E o apóstolo Paulo diz que quando isso acontecer, como um ladrão da noite, o Senhor virá. E o Senhor vai encontrar essa sociedade iludida e enganada com esta falsa segurança, com essa falsa paz que é
proclamada aí através de vários mecanismos, né? Quando nós contratamos, um exemplo bem simples disso, quando nós contratamos um seguro de casa, um seguro de carro ou um seguro de vida, pode parecer que isso realmente é alguma coisa que te dá segurança, como o nome diz. Mas não adianta ter seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, se Deus permitir, por sua vontade, e nós percamos todas essas coisas, não há seguro nessa vida que seja suficiente para reter a mão de Deus, quando Deus quer tocar naquilo que nós temos. Não existe saúde grande e forte o suficiente para fazer frente à ação de Deus. Na história nós temos vultos importantes como Alexandre o Grande, que depois de ter conquistado o mundo conhecido na sua época e expandido o Império Grego por toda a região do mundo na sua época, morreu por uma picada de um pernilongo. Tanto poder, tanta glória, tantas batalhas vencidas, incapaz de resistir a um inseto insignificante, mas que pode ser um instrumento de Deus para tirar a vida. Então, essa falsa ideia de segurança, ela é declarada aqui no texto de Provérbios como algo ilusório, enganoso e que é uma expressão de perversidade. Normalmente a gente acha que os perversos são aqueles que estão dentro de um presídio, trancafiados porque mataram, porque roubaram, porque estupraram ou qualquer coisa assim. E a gente pensa, essas são as pessoas perversas do mundo. O texto de Provérbios, Salomão diz que não. Quer ver o que Salomão chama de perversidade? O versículo 18 diz: o perverso recebe um salário ilusório. Ou seja, o perverso é aquele que trabalha e que luta por uma coisa que é absolutamente enganosa e ilusória. Isso é uma perversidade. Porque você está deixando de depositar a sua confiança em Deus, você está deixando de enxergar as necessidades dos outros, tão somente para adquirir uma coisa na qual você tem posto toda a sua confiança. E se nós pegarmos este texto e aplicarmos à nossa vida, é bem provável que nós descubramos em nós mesmos boa porção dessa perversidade. Quando nós confiamos inteiramente, anualmente, a nossa vida e o nosso avanço econômico naquilo que nós recebemos, no nosso salário. E aí a gente começa o ano dizendo assim, olha, com o salário que eu vou receber esse ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou adquirir isso, e realmente com esse salário agora eu tenho segurança. Pura ilusão. Ilusão que Salomão chama de perversidade. É interessante que nessa ótica, quando a gente deposita a nossa confiança em coisas, a gente naturalmente vai ter muita dificuldade de abrir mão dessas coisas. Quando eu deposito minha confiança perversamente no meu salário, eu não vou ter coragem de tirar um centavo do meu salário para ajudar um necessitado. Aliás, é bem provável que eu nem o enxergue. É bem provável que eu o ignore por completo. E ainda diga frases, esse vagabundo que vai trabalhar. Que é coisa que a gente ouve o tempo inteiro. Se fosse gente boa não estava na rua, estava trabalhando. Se fosse gente boa não estava batendo de casa em casa. E aí a gente criou uma série de desculpas para justificar algo que é um problema não da sociedade, não é um problema externo, mas é um problema interno nosso. É um problema de maldade do nosso coração. Porque normalmente o que as pessoas numa condição de pobreza extrema pedem ou necessitam são coisas que normalmente não vão fazer falta para a gente. É 1 quilo de arroz, é uma caixa de leite, é 1 quilo de feijão, é de repente 20, 30 reais para comprar um remédio, e a gente poderia muito bem ir lá na farmácia e comprar e não vai fazer diferença no nosso orçamento. Mas isto serve quando nós temos dificuldade de enxergar essas necessidades dos outros. Isso serve, à luz do que o autor de Provérbios está dizendo aqui, isso serve para diagnosticar uma maldade que está no nosso coração, uma perversidade. A perversidade de acreditar que aquilo que nós ganhamos, seja num salário, seja numa aposentadoria, seja no aluguel de uma casa, é algo tão valioso e é algo tão forte que é capaz de me assegurar na vida. E então eu não sou capaz de abrir mão de nem um centavo disso, porque abrir mão de um centavo disso, na minha mente perversa, pode significar que vai me fazer falta. Portanto, eu estou acreditando que o meu sustento está vindo da onde? Está vindo desse salário que o autor aqui chama de
ilusório. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não é o sono da preguiça, é o sono do descanso. A Bíblia diz que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas, ou estas coisas ali, que são as coisas básicas, comida, vestimenta, bebida, não vão faltar. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. E aí nós poderíamos citar vários textos que dizem isso. Mas nós vivemos uma vida tão materialista e tão perversa que nós depositamos a nossa confiança no nosso salário. E por que não dizer que em muitos casos o grande ídolo da nossa vida se torna o nosso próprio salário, para não dizer o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente critica as pessoas que fazem um santo de barro e acendem uma vela para esse santo e se dobram diante dele. A gente critica-os, critica a religião deles, e o principal argumento que a gente usa é a idolatria. Mas está aqui um texto mostrando que o que nós fazemos com o nosso salário é a mesma coisa. Perversidão, idolatria. Depositar numa coisa ilusória a confiança do nosso coração. Seria tão bom se nós conseguíssemos viver livre disso. Agora o texto ele não para nisso, ele não só declara que esse tipo de atitude é perversidade, mas ele vai dizer também que quando nós fazemos isso, nós estamos semeando uma coisa ruim. Nós estamos, versículo 19 diz, tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte. Quem deposita confiança em coisas ilusórias está agindo de forma perversa, está agindo de forma má. E tão certo como a justiça produz vida, a maldade também produz morte. E então o que esse texto está mostrando para nós é que nós precisamos radicalmente mudar a nossa maneira de lidar, especialmente com o dinheiro, especialmente com os recursos que o próprio Deus já nos deu. Nós não podemos nem depositar neles a nossa confiança e nem fechá-los e fechar as mãos sobre eles de tal maneira que a gente nem sequer enxergue o necessitado ao nosso redor, não pratique a bondade e não semeie na vida dessas pessoas. Em contrapartida, o que o texto vai mostrar é que pessoas bondosas, elas fazem o quê? Veja o versículo 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere, citando ainda o perverso. Mas o bondoso ele faz o quê? O homem bondoso faz bem a si mesmo. O que significa? Ele é bom com ele? Não, a expressão de homem bondoso aí significa aquele homem que pratica atos de bondade. Os atos de bondade eles são praticados com quem? São praticados com o próximo, com as outras pessoas. Mas Salomão está dizendo, quando você age bondosamente com os outros, você na realidade está sendo bondoso com você. Ou seja, aquilo que você semeia na vida dos outros, quem vai colher? É você. Isso é muito interessante. Porque a Bíblia não apenas aqui em Provérbios diz isso, mas a Bíblia em toda ela vai contar histórias sobre essa questão de semeadura. Especialmente do bondoso, quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim o texto, aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Ou seja, se você semeia bondade, você vai colher o quê? Você vai colher bondade. Mas quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, por exemplo, versículo 29, diz que quando você faz algo em nome do Senhor Jesus, quando você deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, e você segue ao Senhor Jesus, você vai receber 100 vezes mais por isso que você está fazendo. Ou seja, quando em nome de Jesus nós praticamos atos de bondade, o Senhor diz que a nossa semeadura, ela vai resultar numa colheita 100 vezes maior do que aquilo que nós estamos fazendo. E aí, às vezes a gente olha na vida da igreja e vê pessoas tão abençoadas, e você ouve frases assim, abre aspas, olha, fulano de tal, Deus deve amar muito ele, porque como essa pessoa é abençoada, dá tudo certo na vida dele.
Ninguém duvida do amor de Deus, mas o amor de Deus, ele não é nem maior nem menor. Deus ama ou não ama. E a gente não pode ficar criando essa categoria de pessoas dentro da igreja, em que a gente, na nossa mente enganosa, a gente acha, Deus ama mais fulano do que Beltrano, porque fulano recebe mais bênçãos do que o Beltrano. Não, não é assim que acontece. Deus nos ama, e o amor de Deus é sem medida. Ele nunca foi menor e nunca foi maior, porque Deus é amor. E então, como explicar que algumas pessoas, aparentemente, aos nossos olhos, especialmente materialmente, que é o que a gente mais nota, são muito mais abençoados do que outras? Aí vale a pena você dar uma caminhada junto com essa pessoa. Porque caminhando ao lado dessa pessoa, você vai descobrir que ela semeia bondade. E o que ela colhe? Ela colhe bondade. E quando a gente vê muitas vezes alguém tendo muita dificuldade o tempo inteiro, vai caminhar um pouquinho perto. Porque é bem provável que a gente vai ver uma semeadura de coisas ruins. Não tem como fugir disso. Essa é a ordem que Deus criou o universo. Isso não significa que a gente vai sair por aí caracterizando a vida das pessoas, julgando as pessoas por aquilo que elas estão passando, porque você pode estar lidando com uma situação excepcional de prova. Mas eu devo lembrar no meu coração, antes de julgar qualquer pessoa e antes de achar que alguém é mais amado por Deus do que eu devo lembrar o seguinte: antes de fazer esse tipo de julgamento, eu preciso analisar que tipo de semeadura eu estou fazendo. Porque é isso que esse texto mostra. Vamos dar mais uma olhada na vida do perverso. Vamos buscar exemplos na Bíblia de gente que semeou e colheu. Um exemplo que eu acho muito interessante é o exemplo que aconteceu com Faraó. Faraó, quando ficou sabendo que estava para se cumprir a profecia de que nasceria entre os filhos dos hebreus um libertador, o que ele mandou fazer? Ele mandou jogar os meninos no Nilo. Mandou jogar todos os meninos no Nilo. Mandou afogar os filhos dos hebreus. Mandou jogá-los. Só as meninas deveriam ser guardadas. Os meninos deviam sido jogados no Nilo. Por quê? Porque os hebreus cresciam, as mulheres hebreias eram muito mais férteis do que as egípcias, porque a nação hebreia dentro da egípcia estava crescendo mais do que a egípcia, e porque havia uma promessa de que o Senhor levantaria um libertador. Ele mandou jogar todos no Nilo. Essa foi a semeadura de Faraó. Qual foi a colheita de Faraó? Se você olhar lá em Êxodo, especialmente o capítulo 14, versículo 28, Deus fez com que todo o exército de Faraó morresse afogado nas águas do Mar Vermelho. Depois que os hebreus passaram, os egípcios foram tentar passar e aquelas águas vieram sobre ele. Às vezes a gente não faz essas conexões porque a gente faz uma leitura sem ficar lembrando do que aconteceu. Mas Faraó fez uma semeadura. Ele semeou morte. E o que ele colheu? Ele colheu morte. Não só dos homens da sua terra, mas ele colheu a morte do seu próprio filho, do seu filho primogênito. Ou seja, sabe aquele ditado, que é um ditado popular aqui na nossa cultura? Quem semeia vento, colhe tempestade. Ele é real. Ele podia muito bem ter sido extraído das páginas das Escrituras, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia mostra isso. Que aquilo que o homem semeia, isso também ele colhe. E então, quando nós deixamos de agir com bondade para com os outros, e agimos de forma perversa, ou por egoísmo, ou por ganância, ou simplesmente por maldade, por insensibilidade, isso não vai ficar simplesmente esquecido na nossa história. Em algum momento, nós vamos colher isso. Por outro lado também, quando nós semeamos bondade, mesmo que isso de repente nos custe caro, nós vamos colher também aquilo que nós semeamos. Porque isso não fica esquecido de Deus. Porque isso não fica alienado da história de Deus. Muito pelo contrário, Deus abençoa. E semear bondade nem sempre é fácil. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 126, o Salmo 126 diz que bem-aventurados são, ou felizes são aqueles que saem semeando e semeiam em lágrimas, semeiam chorando. Porque quando chegar a ceifa, eles voltarão alegres, felizes, trazendo os seus feixes. Está lá no Salmo 126, você pode ler depois. E é interessante porque na região em que a Bíblia foi escrita, na região da Palestina, era muito difícil fazer uma semeadura.
Porque a época de semear é a época que o chão está duro, esturricado. Sabe aquele chão rachado de tão seco? Você já imaginou semear num lugar desse? Hoje a gente tem ferramentas muito sofisticadas para fazer isso. Mas aqui mesmo no Brasil, até bem pouco tempo atrás, tinha que fazer isso na base do enxadão. E bater o enxadão contra um chão que chega a estar trincado, de tão seco, é quase como bater no ferro. E então a semeadura desse povo era muito difícil, por ausência de ferramentas e tecnologia para isso, por ter um chão duro, por causa do calor insuportável. Então semear para eles sempre foi algo doloroso. Se você conversar com qualquer pessoa da Palestina, ou aqui mesmo no Brasil, com qualquer agricultor, e você pergunta para ele o que é mais gostoso de fazer, semear ou colher? Eu tenho certeza que em 100% das respostas, as pessoas vão dizer, olha, colher é muito mais gostoso, é muito mais prático, é muito mais fácil do que plantar. A semeadura é dura, mas ainda assim é mais importante, é valioso, é fundamental que eu semeie, mesmo que seja com lágrimas. E então, nós voltamos lá no versículo 17 que diz, o homem bondoso faz bem a si mesmo. Às vezes agir com bondade para com os outros vai custar de você alguma coisa. Mas não perca de vista que você está investindo não apenas na vida do outro, mas está investindo na vida do outro e está investindo na sua também. Porque de alguma maneira, Deus vai garantir uma recompensa para você. Não fique esperando a recompensa da pessoa em quem você está semeando. Que daí deixa de ser um ato de bondade, né? Aí passa a ser um negócio. Mas espere a recompensa de Deus. Lembra quando Jesus fala sobre o último dia, quando chegarão as ovelhas e os bodes, e é assim que ele classifica os filhos de Deus e os ímpios diante dele, e ele vai olhar para as suas ovelhas e vai dizer, sejam bem-vindos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive preso, vocês me visitaram, quando eu estava doente, vocês me assistiram, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu fui peregrino, vocês me hospedaram, e eles vão dizer, mas quando foi que nós fizemos essas coisas para o Senhor? E o Senhor vai dizer, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Então, quem é que dá a recompensa dos atos de bondade que nós praticamos? É Deus, é dele que vem a recompensa. E se não vier recompensa material nesta vida, não nos esqueçamos que a maior de todas as recompensas, e a mais importante, aquela com a qual eu devo sonhar, eu devo ter expectativa, é aquela que eu vou receber neste último dia, quando o Senhor vai dizer, sejam bem-vindos, e vocês realmente são meus filhos. Vocês fizeram o que o meu filho faz, vocês imitaram o meu filho, vocês foram generosos com gente que não tinha como devolver a generosidade para vocês, vocês foram bondosos com gente que praticava o mal, coisas que Jesus fez. E então esse contraste é importante em algumas vezes na vida, eu parar diante de textos como esse de Provérbio, para avaliar como eu tenho sido. Eu descrevi aqui através desse texto, duas categorias de pessoas. O perverso, que só pensa em si mesmo, mas o que ele faz na sua ganância e no seu egoísmo, ao invés de lhe dar longevidade e uma vida melhor, ele só vai colher morte. Ele vai ferir o seu próprio corpo com a sua maldade, com o seu egoísmo. A outra categoria é aquela pessoa bondosa, que fazendo aos outros, ela faz bem a si mesma. E ela tem garantida, da parte de Deus, recompensa para a sua eternidade. A pergunta que nos resta fazer nesta manhã é a seguinte: se eu for me enquadrar dentro desse texto, aonde eu me encaixo? Não, pastor, aqui nós somos todos crentes, a gente só pode estar na classificação do bondoso. Será? Esse texto foi escrito para o povo de Deus, não foi escrito para os ímpios. E se Salomão escreveu esse texto para o povo de Deus, é porque ele entendia que mesmo o povo de Deus errava nessas coisas. E nós também erramos. A gente tem a mania de jogar a responsabilidade social tudo nas costas do governo, especialmente nessas últimas 2 décadas, por causa dessa política de populismo, em que os líderes tentaram e forjaram ferramentas poderosas para assistir os menos assistidos. Nós nos tornamos ainda mais perversos, porque a gente sempre tem uma desculpa, não, o governo está fazendo isso. Isso é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem que olhar para essas coisas.
Eu já elejo um vereador, um prefeito para ele tomar conta desse negócio. Eu pago meus impostos para que alguém faça isso. Mas isso não passa de desculpa de gente perversa e malvada, que tem diante de si oportunidades dadas por Deus para fazer o bem e não faz. E as oportunidades para ser bondoso, elas acontecem o dia todo. Elas acontecem de manhã, quando você tem a oportunidade de dar bom dia para as pessoas, com um sorriso no rosto, com um ânimo, com entusiasmo, e você simplesmente não faz. E depois você reclama quando alguém chega emburrado perto de você, com a cara fechada. Nossa, fulano com a cara fechada. Seria bom se a gente pudesse andar com o espelho o tempo inteiro virado para a gente se enxergar. Quando a gente tem a oportunidade de prestar um favor para uma pessoa, a gente simplesmente diz, agora eu não posso. Quando a gente tem a oportunidade de dar carona e você simplesmente não para o carro, e depois a gente ainda arruma desculpa, não dá, eu estava muito rápido, se eu parasse o de trás batia em mim. Não, fulano quer fazer caminhada, deixa ele andar, ele está andando aí porque ele gosta. Se estivesse fazendo caminhada, estava com short e camiseta, gente. Eu faço caminhada e corrida todo dia. Então, quando você me vê de short e camiseta de tênis, não precisa me oferecer carona, mas se você me vê de calça jeans, andando, pode me oferecer carona, porque você não faz ideia o quanto eu estou querendo uma carona. Porque ninguém que quer caminhar sai de calça jeans. E a gente vê o camarada lá de calça jeans, ou a senhora lá, né, vestida de saia, de blusa, né, com a baita de uma bolsa. Aí fala, não vou dar carona, porque quer caminhar. Como que quer caminhar? Quem leva uma bolsa para fazer caminhada, gente? Então a gente arruma desculpas o tempo inteiro para não ser bondoso, para não ser generoso. A gente precisa fazer isso. Né? Coisa simples, na porta da igreja, você vê alguém com celular. Quer uma carona? Não, estou ligando para o meu pai vir me buscar. Pensa no pai, se você fosse o pai. Está lá no seu sofá, às vezes 10, 11 horas da noite, talvez até debaixo da coberta, e recebe aquela ligação fatídica. Vem me buscar. Então você talvez não precise ser generoso, bondoso para quem está ali. Mas você pode pensar, não, vou ser bondoso com o seu pai. Deixa ele lá na sua casa, eu vou levar você até a sua casa. Atos de bondade, coisas simples. Ajudar a esposa na cozinha, né, Jó? Ajudar. Lavar a alface. Não tem coisa mais chata na cozinha do que lavar verdura. É mais fácil fazer arroz, fazer carne, do que lavar verdura. É horrível lavar verdura. Pode ver que a esposa deixa lá por último ou faz antes de começar, porque é um negócio chato. E o maridão sentado no sofá, se achando o último santo da face da terra. Homem de Deus. Homem de Deus que não é capaz de ajudar a esposa. Bondade não tem a ver só com din-din, não. Né? Bondade tem a ver com você enxergar a necessidade do outro e se dispor a fazer. E a gente precisa disso. E quando as pessoas baterem a nossa porta, baterem no vidro do nosso carro, e todos nós falhamos nisso, eu sei que eu falho nisso, mas a gente deveria conseguir olhar além daquela caricatura que a gente já criou de que todo mundo que bate no vidro do seu carro é bandido, é drogado. Então não posso dar nada, não posso fazer nada porque é bandido, é drogado. É maldade nossa, é perversidão nossa. E a gente tem sempre que pensar o seguinte: será que amanhã não serei eu que vou estar batendo num vidro de um carro? É isso que a gente devia pensar. A gente deveria pensar, e se Jesus estivesse sentado aqui no meu lugar, o que ele ia fazer? Ia deixar o vidro fechado? Ele ia mandar a pessoa procurar outro rumo? É isso que ele ia fazer? Mas pastor, não adianta, eu vou dar um negócio, não vai resolver o problema dele. Olha, pode até ser que não resolva o problema dele, porque realmente quem vai poder resolver o problema dele no final das contas é Deus. Mas naquele minuto ali, quem Deus colocou como agente dele naquele lugar foi você. A gente não gosta de dizer que nós somos embaixadores de Deus. Nós lemos a Bíblia que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Significa o quê? Que eu trabalho em nome de Deus, em nome de Jesus. Se Deus me colocou ali naquele semáforo, naquela hora, quem é que está ali em nome de Deus? Sou eu. Então a responsabilidade de fazer alguma coisa é de quem? É do prefeito? Não, é minha. E então esse texto de Provérbio está mexendo com a gente,
Porque Ele quer que nós façamos esse cálculo. O que eu sou? Eu sou o perverso ou eu sou o bondoso? O perverso vive de segunda a segunda só pensando no salário dele, no dinheiro dele e o quanto ele pode ter segurança com as quinquilharias que ele tem. O bondoso passa de segunda a segunda buscando oportunidades para agir e semear na vida dos outros. Ele é um agricultor que está sempre olhando para o campo e achando um pedacinho de terra onde ele possa plantar mais alguma coisinha. É essa atitude que nós temos que ter, essa atitude do agricultor que fica procurando um espaço para depositar uma semente. E quem faz isso, colhe vida, colhe justiça, colhe 100 vezes mais aquilo que plantou. Que Deus nos ajude nesta manhã a calcular melhor a nossa vida. Para que a gente saia daqui e seja no meio da nossa família, seja entre os nossos amigos, seja no meio dos nossos inimigos, seja na rua, seja no trabalho, a gente tem essa postura de bondade. Porque o contrário disso é exatamente o que nós mais detestamos, é perversidão. E se eu chegasse para qualquer um de vocês, antes deste texto, e dissesse, tem algum perverso aqui? Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. E eu não vou fazer isso agora, mas se nós perguntássemos agora, tem algum perverso aqui? Eu tenho certeza. E muitos de nós, a começar em mim, levantaríamos a mão. Infelizmente eu tenho sido perverso. Porque normalmente nós não nos enxergamos, mas a Bíblia faz isso conosco. Ela expõe as nossas entranhas. E aí nos faz ver o que nós realmente somos. Que a gente aprenda com esse texto, que é dever nosso praticar a bondade. Porque fazendo assim nós estamos imitando a Cristo, nós estamos semeando na vida de outras pessoas, e nós estamos garantindo uma colheita, que pela graça e pela misericórdia do Senhor, ela será 100 vezes maior, ou mais, do que aquilo que nós semeamos. Que Deus nos ajude e que nós lembremos disso. O supremo exemplo e o maior de todos os exemplos para nós sobre isso é, sem dúvida nenhuma, o exemplo de Jesus. Jesus podia ter olhado lá do céu para nós, igual nós olhamos de dentro do nosso carro para as pessoas que estão lá de fora. Mas é um bando de criminoso, bandido, eu vou descer lá para fazer o que por eles? Eles nem vão me ouvir. Eles só querem as minhas bênçãos. Eles só querem, como a gente fala com essas pessoas que batem no vidro, só quer saber do dinheiro. E quer saber do dinheiro para gastar com droga. Pensa bem, se Jesus não podia muito bem lá do céu dizer assim, mas para que eu vou lá embaixo? Eles só querem minhas bênçãos. Eles estão doentes e querem saúde para fazer bobagem. Eles querem uma condição de vida melhor para esquecer da gente. E Jesus podia ter dito lá no Conselho da Trindade, eu não vou não. Esse povo merece cadeia mesmo. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus fez atos de bondade, a bondade infinita para conosco. Semeou na nossa vida. Ele agiu conosco como alguém que não olhou para o nosso caráter, mas olhou com olhos de amor para gente sem caráter e má, na expectativa de transformá-las e de fazer delas pessoas melhores. Que a gente também olhe para todas as pessoas que estão ao nosso redor com olhos de amor, na expectativa de, através de atos de bondade, tornar essas pessoas melhores e tornarmos a nós mesmos melhores pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Que Deus nos ajude a sermos bondosos, porque a bondade é fruto do Espírito de Deus implantado dentro do nosso coração. Nós temos que ser conhecidos nesse mundo como gente boa, gente que pratica a bondade.